Máquinas mortais. Bruxas e hereges. O fim do século XV marca grandes conquistas para a Europa, como a exploração das Américas por Colombo. Mas, ao mesmo tempo, o medo toma conta do continente. Os vilarejos tentam se livrar de bruxas e hereges. Bruxas eram consideradas muito perigosas para a sociedade. Elas representavam uma chaga indesejada capaz de contaminar outras pessoas. Para evitar que bruxas e hereges contaminassem suas vidas e almas, os moradores e representantes da igreja projetavam máquinas de execução. Um dispositivo, em especial, se tornou muito popular. Ele é chamado de estaca de fogo. No ano de 1431, Joana d'Arc, aos 19 anos, afirma que a voz de Deus a ajuda na liderança do exército francês rumo à vitória. Mas os britânicos a capturam e a acusam de heresia. Eles diziam que as vozes que ela ouvia não vinham de Deus, que as vozes vinham de Satanás. Os britânicos declararam Joana d'Arc culpada e a queimaram na estaca de fogo. Ao longo dos 3 séculos seguintes, cerca de 100 mil bruxas e hereges morreram nas chamas. Os representantes da igreja acreditavam que o fogo purificava a alma, mas a morte no fogo não é nada misericordiosa. Tradicionalmente, para se queimar uma vítima na estaca, ela é amarrada a meia altura de um poste vertical. Ao contrário de representações populares mostrando bruxas sobre a madeira, na verdade as vítimas são cercadas por madeira até a altura dos joelhos. A vítima fica colocada no topo do monte de madeira, pois o fogo irá percorrer a parte externa, onde existe material combustível e também oxigênio. Se colocarmos a vítima sobre a madeira, o fogo percorre uma área externa muito maior e isso também serve para isolar a área das primeiras queimaduras. Mas é o fogo ou a fumaça que mata a vítima? A resposta para essa pergunta requer uma análise do fogo através de um medidor eletroquímico de monóxido de carbono. Aqui nós temos um medidor, e ele é capaz de registrar a quantidade de monóxido de carbono liberada por essa amostra. Essa pequena chama irá gerar proporcionalmente a mesma quantidade de monóxido de carbono que uma fogueira de tamanho real. Com o sensor colocado diretamente na fumaça, temos 115 partes por milhão. 480... Se o nível de monóxido de carbono exceder 8.000 partes por milhão durante alguns minutos, a fumaça matará a vítima. E se o calor ultrapassar a temperatura de 100 graus centígrados, o fogo vai matá-la. Dependendo do que ocorrer primeiro, saberemos se a vítima morre pela ação da fumaça ou do fogo. Nós já temos 3.200 partes por milhão de monóxido de carbono e já temos 236 graus. Baseado nesses resultados, não resta dúvida. As chamas vão matar a vítima muito antes da intoxicação por monóxido de carbono. E em quanto tempo a vítima começará a queimar na estaca? Tá legal, Michele. Vamos terminar de empilhar. Vamos colocar mais madeira aqui. Tudo bem. O manequim amarrado à estaca está com uma peruca para simular o cabelo humano altamente inflamável. Os amantes da literatura devem saber que livros se incendeiam a 232 graus, mas a pele humana entra em combustão a 248 graus centígrados. A camada externa de espuma do manequim também vai se incendiar numa temperatura próxima dessa. Vamos empilhar até a altura dos joelhos dela. Empilhamos da maneira tradicional para se queimar alguém numa estaca. Agora já posso acendê-la. Um acendedor de gás butano criará pontos de ignição na fogueira e uma pistola termômetro por infravermelho irá monitorar as variações de temperatura em diversos pontos. Aqui na base, nós temos de 15 a 18 graus. Nossa, já subiu para 426 graus. Muito bem, as leituras são de 648, 704, 760 graus aqui na base. E aqui, nos pés dela, a leitura é de apenas 21 graus. Após 5 minutos, o fogo permanece na parte inferior da pilha de madeira e o calor sobre a vítima é apenas moderado. E a estaca está fazendo exatamente o esperado. Está ajudando a manter o calor longe da parte inferior do corpo. É.
Eu diria que tão perto assim do fogo, eu sei que está sentindo alguma coisa. E eu acho que tá começando a esquentar. Acho que a gente deve se afastar um pouco. Tudo bem. Acabou de subir para 30 graus aqui perto dos pés. E dá pra ver que o cabelo dela tá em movimento, porque o fogo gera ondas de convecção. A convecção de calor ocorre quando gases quentes se elevam enquanto o ar frio toma o lugar deles. Isso significa que a vítima começa a cozinhar no ar quente muito antes de as chamas começarem a queimar o corpo. Já são 46 graus nos pés dela. O fogo está se alastrando. Estou medindo onde o fogo começou a atingi-la. A temperatura é de 93, 260... Ela vai se incendiar. 315 graus. Ah! Meu Deus. Ai, nossa. Ela foi completamente engolida pelo fogo. É verdade. Parecia até uma explosão. Agora a temperatura na estaca é de 871 graus centígrados. Essa é a temperatura utilizada por crematórios para reduzir ossos a cinzas. Bom, esse estágio, no qual ela é totalmente queimada, é uma parte bem posterior da execução. A essa altura, ela já está morta faz tempo. Tá mesmo. Ela começou a queimar muito rápido. Foram necessários 17 minutos para que o fogo chegasse até o topo do monte de madeira, mas assim que o fogo atingiu o manequim, as chamas inflamaram a espuma instantaneamente. Os representantes da igreja na Europa acreditavam que a morte numa estaca de fogo era uma maneira eficiente de purificar bruxas e hereges, mas líderes comunitários na França, Alemanha e nas regiões nórdicas queriam que suas comunidades testemunhassem o tormento que aguardava pelos pecadores no inferno. Foram apenas 17 minutos para que o manequim fosse envolvido completamente pelas chamas. Acho que eles gostariam de prolongar a execução por mais tempo. A seguir, interrogadores da Torre de Londres pressionam os inimigos de Henrique VIII. Este é All Sticks. Uma tradicional estaca de fogo com conceitos mecânicos. Eles visavam prolongar o espetáculo público com uma alavanca móvel ajustável. Eu imagino que tenha sido usada para pessoas conhecidas para tentar extrair uma última confissão ou então tornar ainda mais claro que a vítima estava sofrendo as dores do inferno naquele momento. A estaca de fogo mecânica explora os conceitos físicos da alavanca. Ela dá aos executores a possibilidade de baixar a vítima dentro da fogueira ou suspendê-la sobre o fogo até que o calor extremo cause a ignição espontânea. Quando o executor levanta a vítima no ar, ela fica perfeitamente posicionada sobre a coluna de gases quentes gerada pelo fogo. Mesmo que a vítima permaneça acima do fogo, ainda irá sentir uma imensa quantidade de calor. Pendurar uma vítima sobre o fogo evitará uma exposição direta às chamas, mas ela ainda estará sobre uma coluna de ar extremamente quente. Esse ar quente irá assar a vítima ou causar ignição espontânea. Para descobrir, faremos uma simulação com uma vítima pendurada nesse dispositivo mecânico. Tá legal, vou acionar o mecanismo. Muito bem, aqui temos 18 graus, então ela não está sentindo nada ainda. Tá certo. Você pode levantá-la? Vamos dar uma olhada. 16, 13 graus... fica um pouco mais frio na medida em que a levanta, mas a diferença não é grande. Então não tem grandes alterações? A temperatura subiu um pouco. Temos 35 graus lá em cima. 38 graus. Eric, mesmo sabendo que ela esteja tão alto agora, a leitura é de 104, 98 graus. O ar bem acima do fogo está muito quente. Nessa temperatura, a gordura do corpo humano derrete. Se a temperatura atingir 250 graus, a pele irá se incendiar e a gordura derretida alimentará o fogo. Olha só o cabelo dela, tá esvoaçando. Nossa. A coluna de ar acima do fogo superaquece porque as chamas geram gases quentes que sobem naturalmente. O vapor escaldante cozinha a vítima da mesma maneira que um forno de convecção assa um peru por dentro e por fora. Temos 107 graus ali em cima, 123. Não deve estar muito confortável. 154. Já temos 165 graus nas pernas dela. Presta bem atenção, Michelle. Agora ela tá sobre a coluna de ar, mas ela não tá em contato com o fogo.
Ela está balançando por causa do calor. Ela está se movendo juntamente com a coluna de ar superaquecido. Mais uma vez, são necessários 17 minutos para que o fogo atinja o topo do monte de madeira. Na medida em que o fogo se alastra, fica mais quente rapidamente. Qual a temperatura dela? Ai, eu não tenho certeza. Temos agora 704, 760 graus na base da fogueira. Está muito, muito quente. À medida que o fogo aumenta, a alavanca mantém a vítima acima das chamas. Bom, o cabelo dela já derreteu. Mesmo sabendo que o manequim não está em contato direto com o fogo, o ar extremamente quente cozinha tudo em contato com ele. Atenção, atenção. Ela vai se incendiar? Ai, Eu acho que vai, olha só. Ela vai se incendiar. ai, as roupas. As roupas vão pegar fogo. A temperatura dela é de 226 graus. E mesmo sabendo que ela não está em contato direto com o fogo, o ar ao redor dela está a cerca de 230 graus. 254. Pronto, agora incendiou. Ai, meu Deus. Nossa. O manequim se incendeia quando a temperatura excede os 250 graus Celsius. Mas dessa vez é o ar quente e não as chamas que causa a ignição instantânea. Acho que provamos que ficar pendurado sobre o fogo é tão mortífero quanto queimar na estaca. Foram necessários 18 minutos para que o fogo consumisse a vítima. A alavanca mecânica proporciona 1 minuto a mais de vida que a tradicional estaca de fogo. A coluna de ar superaquecida concentrou a maior parte da energia acima das chamas. E isso foi um pouco melhor do que colocar a vítima mais próxima da fogueira, porque o fogo ficava na parte externa. E quando eu levantei a vítima, parecia que todo o fogo estava concentrado num ponto bem acima da fogueira. Estar nessa coluna de ar é como assar um peru no forno de convecção, em que vemos a pele exterior queimando, como queimaduras de 1º ou 2º graus, e também cozinhando a parte interna. A alavanca mecânica permite que a vítima se incendeie apenas 1 minuto depois que a tradicional estaca de fogo. Mas esse dispositivo cria um espetáculo mais impressionante e talvez seja mais doloroso para a vítima. Atualmente, a tecnologia de alavancas oferece uma facilidade mecânica a dispositivos como os extintores de incêndio, permitindo apagar o fogo com rapidez e facilidade. Discovery apresenta. Son aparatos grandes con una capacidad de 4 a 5 toneladas por dispositivo. Son máquinas bastante artesanales, construidas normalmente en astilleros clandestinos, en manglares colombianos. Inclusive ni desde el aire se puede detectar porque los árboles son muy frondosos. Narcos Submarinos. Estreia domingo, às 9, no Discovery Channel. Imagine se o som do seu carro pudesse ser transformado para se obter uma experiência audiovisual incomparável. Isso é possível com os DVDs Player Sony Explode 2010. Com tela WVGA de alta resolução e efeito Surround 5.1. Com conexão USB para aparelhos portáteis, transforme o som do seu carro em pura diversão. Transforme a sua experiência em entretenimento automotivo com o Explode. Sony. Os novos notebooks HP são um show. Novo HP Pavilion DV5 2080BR com processador Intel Core i5 430M. Em todos os cantos do mundo, sacrifícios humanos e rituais eram realizados na antiguidade. Se você tivesse vivido nessa época, o que faria para apaziguar a fúria dos deuses? Arrancaria o coração de um homem? Sacrificaria um animal? Faria sexo? Discovery apresenta uma série que vai explorar o mundo do sacrifício humano. Nova série,
a partir de quarta, 4 de agosto, no Discovery Channel. O fogo, a água e a grande savana. O poder da natureza espalhado por 4.830 quilômetros, onde a vida selvagem prospera e o homem ainda não conseguiu se impor. O Grande Vale do Rift, terças às 11 da noite, só no Animal Planet. Here at Guadalupe Island. Whoa, I got a great white hitting me. Oh my God. Um animal que atrai a nossa atenção como nenhum outro. Cenas nunca vistas. You can see we've got a lot of things to deal with here. 6 estreias. We've got a lot of different reactions. Um só canal. We're gonna put this together and just figure out what the results tell us. Semana do Tubarão. A partir de domingo, dia 8 de agosto, só no Discovery Channel. Durante a Idade Média, algumas das máquinas mais apavorantes das masmorras europeias iam a confessar. Se, por acaso, o acusado não respondesse as perguntas adequadamente numa confissão, então a tortura se tornava aceitável. E, na Inglaterra, um dispositivo está intimamente ligado à tortura apoiada pelo Estado. Ele é chamado de filha do carniceiro. A filha do carniceiro é um dispositivo de ferro de formato triangular. Os interrogadores prendiam a cabeça do prisioneiro ao arco superior, as mãos na parte central e os tornozelos à haste inferior. Essa posição comprimida causa uma dor insuportável e pode chegar a matar a vítima. A filha do carniceiro surgiu no século XVI, na Inglaterra, durante o reinado de Henrique VIII. Interrogadores da Torre de Londres usavam esse dispositivo para torturar os hereges. A filha do carniceiro é uma máquina de resistência muito simples. Quando a pessoa se retorce para se libertar, vai encontrar este desenho perfeito para lidar com essas forças. Mas um dispositivo que não exerce uma força aparente pode causar dor insuportável e morte? Para descobrirmos, uma contorcionista se entrega ao abraço metálico de uma réplica da filha do carniceiro. Primeiro a gente vai colocar isso em volta do seu pescoço. Tá bom? A flexibilidade da contorcionista vai ajudá-la a se colocar nesse dispositivo restritivo sem lesões imediatas. Assim que a filha do carniceiro prende a vítima, a ausência de movimento causa a dor. Vamos ver se você consegue levantar se estiver deitado. Tudo bem. Opa. Segurou? Tô. Tudo bem. Tá tudo bem? Com certeza, sinto meu pulso direito mais comprimido desse jeito. Está mais apertado e meu pescoço está mais inclinado. Acha que consegue levantar? Não. Não consigo. Sempre que o corpo humano tem seus movimentos limitados por longos períodos, os músculos perdem circulação sanguínea, começam a ter câimbras e também espasmos. Quando não se movem por longos períodos de tempo, os músculos acumulam um resíduo chamado ácido lático. O excesso de ácido lático pode destruir gradualmente órgãos e tecidos humanos. Quanto mais tempo ficar preso, mais ácido lático será produzido. É como se o corpo estivesse sendo intoxicado. O excesso de ácido lático causa danos aos rins, acarretando a falência desses órgãos dentro de 2 semanas. Assim, a filha do carniceiro é um dispositivo que prolonga os horrores da execução. Em outras situações, os interrogadores queriam pressionar as vítimas de maneira imediata. Por isso, a filha do carniceiro recebeu um aprimoramento mecânico no fim do século XVI. Ela também é chamada de filha do carniceiro, mas é como uma irmã mais velha, mais maldosa. Ela combina inovações tecnológicas que facilitam o uso do dispositivo. Quanto mais eficiente for, será mais fácil obter as informações de um modo mais rápido. A filha do carniceiro prende as vítimas enquanto um parafuso aperta 2 hastes de ferro. Ela funciona com uma alavanca desse lado. E essa alavanca está conectada a esse conjunto aqui. Então, é só abrir
e colocar a pessoa aqui. O conjunto de parafuso e alavanca permite exercer uma força imensa para travar esse dispositivo. Relatos históricos sobre esta filha do carniceiro descrevem o dispositivo rompendo órgãos e sangue sendo expelido pelos orifícios do corpo. Alguns relatos históricos desse dispositivo descrevem lesões muito traumáticas, mas, olhando para ele, eu não sei até onde isso é verdade. Essa máquina realmente faz jus à sua reputação? Mais uma vez, uma contorcionista vai ajudar a mostrar do que esse dispositivo é capaz. Agora vamos apertar. Tá bom, já apertamos totalmente. Sente alguma diferença na compressão? Muito comprimida. A respiração deve ser leve. Meus braços estão bem comprimidos. Não estou confortável aqui. Você consegue sair? Talvez eu ainda possa. Mas sem usar as mãos. Isso mesmo. Tá com as mãos amarradas. É isso aí. Eu consegui sair. Muito bem. Caramba, muito bem. Bom, não funcionou. Vamos ajustar e aprimorar. Para acomodar uma pessoa de menor porte, suportes de madeira são colocados nos dois lados da contorcionista. Eles vão empurrar os ombros e a caixa torácica para baixo do mecanismo de compressão. E aí, como é que tá? É difícil respirar e meus braços estão bem comprimidos. Meus pulmões estão comprimidos. Está muito apertado. Você quer que eu pare? Acho que é uma boa. Tá bom. Certo. E ainda temos mais uns 2,5 centímetros para apertar. Ainda temos uns 3 centímetros para apertar. Eu estou me sentindo muito comprimida. Acho que não posso me mover. E sobre os relatos de vítimas cuspindo sangue enquanto sofriam nos braços da filha do carniceiro. Baseado em relatos históricos sobre a filha do carniceiro, em que vítimas cuspiam sangue, isso não me surpreende, porque elas não podiam respirar e estavam produzindo ácido lático. Esse ácido lático pode causar lesões ao tecido pulmonar. Danos ao tecido pulmonar resultam em sangramentos, que são expelidos pela vítima. Michelle, vamos tirá-la daqui. Vamos. Prontinho. Isso aí. Estou livre. Como se sente? É bom poder levantar? Respirar fundo, o pânico diminuindo. Se os interrogadores passassem dos limites e apertassem demais a filha do carniceiro, poderiam literalmente acabar com a vida dos inimigos do rei. Atualmente, máquinas exploram essa tecnologia para comprimir produtos como jornais, mantendo-os juntos através de tiras plásticas. A seguir, jogando hereges num giro sangrento. Este é All Streets. Jornalista, investigador. Sua missão: resolver os mistérios mais estranhos e polêmicos. I'm looking for hard evidence. Durante a Inquisição, os interrogadores da região espanhola de Aragão desenvolveram um dispositivo circular de tamanha maldade que apenas a visão dele já era suficiente para que qualquer heresia fosse confessada. Ele é chamado de Roda da Morte de Aragão. A Roda da Morte de Aragão possui lanças na parte interna. A vítima é colocada na máquina e o interrogador gira uma manivela para movimentar a roda. O movimento giratório faz com que o condenado caia sobre as lanças repetidamente. A Roda da Morte é uma máquina repugnante porque não usa apenas a força gravitacional para perfurar a vítima, mas também a força centrífuga que age sobre a vítima colocada dentro dela. Se um carrasco girar a roda rapidamente, a força centrífuga manterá a vítima presa à borda externa da roda. Mas se ele diminuir a velocidade, a força centrífuga diminui, a força da gravidade passa a ser maior e o condenado cai sobre as lanças. Uma maneira interessante de entender a força centrífuga é vê-la em ação. Aqui temos um globo de bingo. Se o girarmos devagar, vamos notar a bola em queda livre algumas vezes. Isso porque a força centrífuga não é forte o bastante para mantê-la presa ao globo durante todo o giro. Mas se girarmos bem rápido, a força centrífuga será maior que a ação gravitacional sobre a bola.
Mas uma simples manivela pode gerar força suficiente para girar a roda e executar a vítima? Para responder a essa pergunta, temos de testar uma réplica da Roda da Morte de Aragão. Um manequim num traje de mergulho vai simular a vítima. A vestimenta de neoprene deverá ressaltar cada uma das perfurações. Não é a roda que mata, é quem joga a pessoa lá dentro. Pois é. Tudo pronto aí, Michelle? Sim, tudo pronto. Tá legal. Vou começar a girar. Ai, meu Deus. Quanto mais rápido a roda girar, maior será a força centrífuga gerada. Num dado momento, a força centrífuga supera a força da gravidade e mantém o manequim preso às paredes da roda. Então as lanças o perfuraram. Pois é, agora ele tá preso. Quando a roda perde velocidade, a força da gravidade passa a dominar e o manequim cai sobre as lanças. É isso aí. Bom, obviamente nós temos diversas perfurações por todo o corpo. Caramba! Esse cara está morto. Esse cara estaria sangrando muito. O traje de mergulho do manequim mostra cada um dos ferimentos. Podemos ver que, embora a espuma esteja encobrindo, temos vários ferimentos no rosto. Perfurações também nos ombros. Esta aqui, provavelmente perfurou o coração. Esta aqui pode ter perfurado a parte superior do pulmão. Agora analisamos a parte inferior do abdômen, então temos a área do estômago, do pâncreas, também o baço. Algumas também na parte interior da coxa, e aqui estão as artérias femorais. Elas também estariam sangrando. Basicamente, essa pessoa estaria sofrendo uma perda sanguínea muito, muito grande. E já estaria morta quando fosse retirada dali. Então, como foi girar a roda? Foi muito difícil? Assim que ele ficou preso à roda, ficou bem fácil girar. E eu poderia ter girado por mais tempo. Assim que ele começou a cair e a roda perdeu a força, eu precisei de muito mais força para continuar a girá-la. Era mais ou menos o que você esperava. Era. Basicamente, quanto mais rápido ela gira, fica mais fácil para o carrasco. Quanto mais devagar, mais devastador para a vítima. Esses testes demonstram que a Roda da Morte de Aragão, usada durante a Inquisição, faz jus à sua reputação. Atualmente, as modernas secadoras de roupas sem eixo central combinam a força centrífuga e o calor para girar as roupas até que estejam secas. Discovery apresenta. Son aparatos grandes con una capacidad de 4 a 5 toneladas por dispositivo. Son máquinas. Há muitos anos, eles utilizaram a tecnologia do dia a dia para fins assustadores. E um dos dispositivos mais destrutivos utilizados foi a serra. Durante a grande caça às bruxas da Idade Média, os carrascos franceses usavam a serra para ceifar as vidas de pagãos e mulheres consideradas grávidas de um filho do demônio. Para usar a serra, os carrascos se inspiraram na Roma antiga. Na civilização romana, no reinado de Calígula, serras eram usadas para cortar pessoas ao meio. Já mais próximo do período medieval, a ideia era cortar uma pessoa ao meio, partindo da virilha e cortando até a cabeça. A serra transforma a energia cinética ou movimento em uma força de atrito que corta e atravessa objetos. Carrascos europeus usavam essa força sobre o corpo humano, pendurando a vítima de cabeça para baixo numa viga horizontal sobre 2 suportes. Em seguida, seguravam nas 2 extremidades da serra para cortar o condenado da virilha até a cabeça. 3 fatores fazem da serra uma ferramenta de corte eficiente: o tamanho dos dentes, o ângulo dos dentes e o espaçamento deles ao longo da lâmina. Nesta serra aqui, podemos notar dentes bem grandes e muito bem espaçados ao longo da lâmina. E cada um deles tem um ângulo específico. Como os dentes são muito grandes, o objetivo é rasgar o objeto, em vez de promover a ação de corte. Entretanto, xilogravuras da época retratam a vítima presa a uma estrutura semelhante a uma forca. Não parece haver nada que gere resistência ao movimento de corte. É possível serrar uma pessoa ao meio com um corte vertical?
Para descobrir, vamos serrar um manequim. A espuma do boneco possui elasticidade similar à da pele humana. Agora vamos demonstrar a versão europeia da serra e descobrir se esse método de execução seria possível. Vamos serrar. Vamos lá. Tá pronta? Sim, estou pronta. Empurra na minha direção. Não tá funcionando. Bom, o que tá acontecendo é que a gente tem muita força de atrito na lâmina e ela não tá cortando. Os dentes da lâmina são grandes demais e muito espaçados entre si para cortar a espuma com eficiência. Imobilizar o boneco ajudaria a serra a fazer um sulco para iniciar o corte. Cuidado. Certo, vamos lá. E ele está aplicando uma força para manter a pessoa onde queremos. Ele está agindo como uma força oposta ao movimento de corte, então a serra começou a cortar. O problema é que a serra já teria atingido os ossos de uma pessoa. E é muito mais difícil serrá-los do que a espuma. Bom, eu acho que os relatos de pessoas sendo serradas ao meio não são verdadeiros. Eu não acredito que isso já tenha acontecido. A serra foi provavelmente a ferramenta de corte mais usada na Idade Média. Por essa razão, eles teriam usado uma lâmina como essa num dispositivo de execução com a serra. Mas tentar cortá-lo partindo da virilha em direção ao crânio não deu certo. Os dentes eram muito grandes. Não conseguimos gerar força suficiente para o movimento de corte, porque o boneco se mexia para frente e para trás. A serra europeia não é ideal para essa operação de corte. Mas do outro lado do mundo, comandantes militares chineses viram a importância de cortar pessoas ao meio. Para desencorajar a deserção do exército imperial, eles projetaram um dispositivo para ser usado em conjunto com a serra. Ele é chamado de grampo humano. O grampo humano imobiliza a vítima pela posição vertical entre duas tábuas de madeira. Na teoria, o grampo direciona a energia da serra enquanto ela corta através do crânio em direção ao tronco. Esta é a versão chinesa do mecanismo de serra. É basicamente um torno gigante que imobiliza a vítima enquanto ela é serrada ao meio. Podemos notar que existem sulcos nessas tábuas, o que pode ser comparado com uma caixa de meia esquadrilha. Quando empurramos e puxamos a serra, ela pode começar a entortar. A caixa de meia esquadrilha serve como um guia para a serra e isso gera mais força ao movimento de corte. Mas o grampo humano realmente facilita o trabalho dos carrascos ao serrar as vítimas ao meio? Só há uma maneira de descobrir. Nossa, esse mecanismo de imobilização deveria ser muito bem fixado ao chão. A gente está gerando um atrito imenso serrando isso aqui. Não. Na verdade, a serra escorregou para a lateral do crânio. Vamos Quer tentar tentar? Colocar aqui em cima. Fizemos alguns sulcos no crânio, mas a serra não está cortando. Não está. Eu acho que os dentes da serra são muito grandes. Em algum momento, a serra iria acabar cortando o crânio, mas teria sido muito ineficiente. Este é um grande aprimoramento em comparação à versão europeia, porque imobiliza a vítima. Mas nós ainda temos um problema, que é o problema dos dentes que não tem um formato adequado. E se os chineses pudessem usar o atual serrote de dentes pequenos? Legal, tá pronto? Estou. Isso vai funcionar. Tá vendo os pedacinhos caindo? Aham. Eu tô vendo. Ele começou a cortar o crânio e tá ficando mais difícil agora porque os dentes estão atravessando as laterais do crânio. Tudo bem. Espere um pouco. Nesse momento está cortando o lobo occipital, então essa pessoa não está enxergando nada. Ela estaria com muita dor. Enquanto a serra continua a cortar o crânio e o cérebro, a vítima pode sobreviver por um bom tempo, até que a serra atinja o tronco cerebral, a área responsável pela respiração do indivíduo, e ele fica aqui embaixo, na base do crânio. Em menos de 2 minutos, o serrote de dentes pequenos finaliza a tarefa cortando o crânio.
Tudo bem. Você cerrou bem ao meio. Esse sistema é melhor, com certeza. Não há dúvida alguma de que o conceito de se utilizar uma serra para executar bruxas parece diabólico, mas na prática não funciona. Atualmente, equipes de resgate salvam vidas usando serras sabre capazes de cortar o metal para resgatar vítimas de acidentes automotivos. Com o objetivo de interrogar e executar bruxas e hereges, alguns dispositivos mecânicos causavam ferimentos em todo o corpo, enquanto outros causavam dor em partes específicas do corpo. Durante a Idade Média, havia uma grande fascinação com o corpo humano. E com essa fascinação surgiu o conhecimento de como utilizar técnicas de tortura bem específicas para causar o máximo de dor e sofrimento. Em Nuremberg, na Alemanha, autoridades locais desenvolveram uma máquina que perfura um dos ossos mais densos do corpo humano, o crânio. Eles a chamavam de elmo perfurante. A verdadeira atrocidade desse dispositivo é que ele não somente mutila a pessoa, mas também gera um ferimento numa das partes mais sensíveis e delicadas do corpo humano. Para desenvolver o elmo perfurante, diversos torturadores se inspiraram em médicos europeus que tratavam ferimentos na cabeça com perfurações no crânio, visando diminuir a pressão causada pela inflamação. Mas para lidar com bruxas e hereges com pensamentos diabólicos, os interrogadores alteraram essa técnica da medicina para causar uma dor de cabeça extremamente dolorosa. O elmo perfurante utiliza a força e a precisão de um parafuso para introduzir uma ponta afiada diretamente na testa. A vítima pode sobreviver num primeiro momento, mas a morte não está fora de cogitação. O elmo perfurante tem que imobilizar a vítima, pois precisamos de algo apoiando a parte de trás da cabeça. Quando aplicamos uma força aqui na frente, na testa, a cabeça não deve se mover para trás, temos que imobilizá-la. Isso é comparável a um torno. O parafuso pontiagudo é longo e fino, então é capaz de fazer uma perfuração através do crânio. Se eu deixá-lo cair, vai provavelmente perfurar a madeira. Essa é uma boa demonstração da força de perfuração. Embora o crânio humano seja um dos ossos menos espessos do corpo, ele é o mais denso. O elmo perfurante pode gerar a força necessária para uma perfuração através do crânio? Para responder a essa pergunta, um crânio de resina com densidade similar à do osso humano é colocado no dispositivo. Tá legal, então vamos tentar. Já está em contato com a testa. A ponta parece estar perfurando o osso. Vai lá, força! Ei, cara, eu nunca fiz um buraco no crânio de alguém antes. Muito bem, podemos ver os pedaços do crânio caindo aqui. Bom, eu tô ouvindo estalos. É isso aí. Bom. Vamos retirar para ver o que aconteceu. Certo. Legal. É isso aí. Muito bem. Olha só, dá pra ver que a ponta ficou presa bem aqui no crânio. A ponta pode ter se quebrado, mas também perfurou o crânio. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pergunta? Se isso entrasse na testa de alguém, seria suficiente para matá-lo? Não, é possível viver com algo assim. Provavelmente haveria alterações na personalidade e na maneira de pensar em razão da lesão cerebral ocorrida aqui. Muito do que nos faz humanos e rege nossa personalidade é controlado nessa área. Esse tipo de lesão traumática fará o cérebro inchar e pressionar outras partes do cérebro que controlam funções essenciais para a vida e a respiração. O elmo perfurante é um dispositivo de tortura que age como um entorpecedor da mente, mas não é necessariamente uma máquina de execução. Atualmente, cirurgiões continuam a salvar vidas fazendo perfurações em crânios humanos. Essa é uma técnica comprovada para diminuir os riscos da pressão causada por inchaços na região cerebral. Os avanços tecnológicos da Idade Média foram uma faca de dois gumes. Carrascos utilizaram os princípios da tensão, do atrito e do fogo numa batalha sangrenta contra bruxas e hereges que atravessou séculos.
Mas, atualmente, as forças inspiradoras dessas máquinas mortais ajudam a sociedade moderna a criar tecnologias que facilitam nossas vidas.